Em nosso estudo de hoje, a lição 3 do livro Dinheiro e tem por título Estudando a Riqueza. Não é somente o rico da parábola o grande devedor diante da vida. A fortuna amoedada é por vezes simples cárcere. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a luz maior. Temos conosco os sovinas da inteligência que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia, os abastados da saúde que desamparam os aflitos e os doentes, os privilegiados da alegria que cerram as portas aos tristes, isolam-se no oásis do prazer, os felizes da fé que procuram a solidão, a pretexto de se preservar enquanto pecado, os expoentes da mocidade que menosprezam a velhice, os favorecidos da família terrestre que olvidam os andarilhos da penúria que vagueiam sem lar. Todos esses ricos da experiência comum contraem pesados débitos para com a humanidade. Lembremos-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. Quem não pode doar algo de si na boa vontade, no sorriso fraterno ou na palavra sincera de bondade e encorajamento, debalde estenderá as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade que extingue o mal e dissipa as trevas. A pobreza é mera ficção. Todos temos algo, todos podemos auxiliar, todos podemos servir. E consoante a palavra do Mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Palavras muito profundas de Emmanuel. Ele começa dizendo que o rico da parábola não é o grande devedor diante da vida, dizendo que a fortuna amoedada é por vezes simples cárcere. E a gente percebe que muitos entram nesse cárcere sem perceber, e a gente vai dizer, por que cárcere? Vamos imaginar aquela pessoa que conseguiu comprar sua casa e agora quer ter uma casa de veraneio. Junta dinheiro para poder ter a casa de veraneio. Quando consegue comprar é uma alegria muito grande, mas ele percebe que a casa de veraneio tem conta de luz, tem conta de água, tem conta de telefone, tem conta de internet e de TV por assinatura, se tiver, e vai ter que ter um sistema de segurança, porque volta e meia a casa vai ficar vazia, não vai ser uma casa habitada o tempo todo. Tem que ter alguém tomando conta, algum dispositivo tomando conta. Isso sem contar os IPTUs, os impostos. Tá? Mas isso vem no combo. Tá? Cada vez que você aumenta uma casa, é isso que você vai ter aí no combo para você. Aí eu resolvo comprar mais um carro, e o carro vai ser exatamente a mesma coisa. Vai ter IPVA, vai ter seguro para pagar, né? E conforme você começa a fazer a conta, fala, opa, agora são 2 IPVAs, 3 IPVAs, 4 IPVAs, e daqui a pouco você se torna realmente escravo mesmo, é cárcere mesmo, cárcere mesmo. Daqui a pouco você está tendo que contratar contador para poder dar conta do seu patrimônio e para fazer imposto de renda. E tem gente que consegue lidar com isso muito bem, mas você vai perceber que nesse momento você também tem que aprender a não levar tão na ponta de faca algumas coisas, porque todo mundo que tem a administração de fortuna perde também muito dinheiro. Da mesma maneira que ganha muito dinheiro, perde muito dinheiro. E a gente percebe que os donos de fortuna que são mais felizes são aqueles que eles não se importam muito com essas perdas, eles simplesmente viram as costas, vamos ganhar mais. Teve um dia desse que eu fiz até referência ao cantor Paul McCartney, o Beatle, que ainda está entre nós até hoje, né? E o Beatle ele tem uma característica muito bonita, o Paul McCartney, que todas as vezes que alguém fez alguma coisa que o prejudicou financeiramente, ele simplesmente virou as costas, não pediu advogado nenhum para correr atrás, não teve ideia de vingança. Quando ele ficava triste, ele produzia mais e depois recuperava tudo com que ele produzia mais ainda. Então, a gente tem que lembrar uma coisa, né? Se Deus tivesse feito da riqueza um instrumento de perdição, ele colocar uma pessoa na riqueza, ele estaria colocando aquela pessoa num caminho sem volta. Isso está até escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar das provas da riqueza e da pobreza.
Então, a gente tem que pensar muito nisso. Ela se torna, assim, uma prisão da qual daqui a pouco você quer fugir e não adianta. Você vai ter problemas. Aí, no segundo momento do estudo de hoje, o Emmanuel vem falar para a gente, olha, existem outras riquezas e também outros avarentos. E ele vem falar da riqueza da inteligência, da riqueza da saúde, da riqueza da alegria, da riqueza da fé, da riqueza da mocidade e aqueles que têm família. Então ele usou 6 exemplos. Ele vem falar, quem tem a inteligência está tendo uma riqueza, mas muitos de nós a gente ainda está sendo avarento com relação a essa riqueza, porque a gente fica usando a inteligência, escondendo a inteligência nas trincheiras da inércia. Várias ideias que não saem do papel, tanto talento jogado fora, né? E depois ele coloca para a gente os abastados de saúde, pessoa que tem muita saúde, mas desamparo aqueles que estão aflitos e que estão doentes, que também é um quadro bastante grave. Depois ele coloca para a gente aqueles que têm alegria, mas que fecham a porta para os tristes, isolando-se no oásis de prazer. Um dia desse um amigo meu veio falar assim, eu tenho que evitar pessoas tóxicas. Esse termo agora parece que está na moda. E eu falei, tudo bem, se você não estiver aguentando em determinado momento, é estratégico sim você evitar. Mas vamos lembrar que Jesus ele veio para os que estão doentes, não para os que estão sãos. E esses que a gente chama de pessoas tóxicas, na grande maioria das vezes, pode ser que nem sejam pessoas doentes. Pode ser que sejam pessoas que apenas não têm afinidade com a gente. Mas a grande maioria também está doente. Então vai ter um determinado momento que a gente precisa, sim, compreender, não necessariamente aceitar para a gente a realidade deles, mas compreender a realidade deles e a verdade deles e aceitar e procurar ajudar. Essa que é a ideia. Depois ele fala para a gente, felizes da fé que procuram a solidão a pretexto de se preservarem contra o pecado. Ou então, uma coisa paradoxal que é impressionante, né? Eu ouço às vezes cristãos dizendo que não são do mundo. Como assim não são do mundo? São de que mundo? Estão em que planeta? Qual lugar que vocês estão? E Jesus está precisando da gente. Aí a pessoa se isola, tem fé, mas procura a solidão, a pretexto de se preservar contra o pecado. Mais uma vez, você não se expor ao pecado quando se acha fraco é estratégico, mas se continuar nisso, daqui a pouco você vai voltar para o plano espiritual sem ter conquistado essa vitória. Depois ele fala aqueles que têm a mocidade e que menosprezam a velhice. Todo mundo vai passar pela velhice um dia. E depois ele fala daqueles que têm família, a riqueza da família, mas que desprezam os andarilhos da penúria, aqueles que moram na rua, aqueles que não têm um banheiro, uma cama para poder colocar a cabeça. E o Emmanuel vem dizer que todos esses ricos da experiência comum contraem pesados débitos para com a humanidade. E é até por essa razão que a gente ouve os espíritos dizendo para a gente que não fazer o bem já é um mal. Que a pessoa às vezes fala assim, eu estou na posição neutra, eu pago meus impostos em dia, eu não estou devendo a ninguém, eu sou cumpridor das minhas obrigações, mas também não faz o bem num mundo que a gente vive com tanta desigualdade. Então ele fala para a gente, lembremos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. E a gente sempre pode dar alguma coisa da gente. Um sorriso, um abraço, um aperto de mão, uma palavra amiga, ou então simplesmente calar e emprestar o ouvido, fazer uma oração junto com a pessoa. E o Emmanuel vai terminar dizendo para a gente que a pobreza é mera ficção, que todos temos algo, todos podemos auxiliar, todos podemos servir. E encerra com uma frase maravilhosa do Cristo, que o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Que fica a mensagem para a gente que bate o nosso coração há tanto tempo, mas que ainda por nossa inferioridade precisa estar lembrando o tempo todo. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.